Isso aí, galera. Vamos fazer aquele resumo, que daqui a pouco vamos fazer as atividades, né? Vão lá direitinho e tal. Vamos lá então para o nosso resumo de hoje, ok? Olha aí, ó. Nós estamos falando do movimento uniformemente variado, só que falando de maneira específica. Estou falando da queda dos corpos, quer dizer, esse movimento uniformemente variado na vertical, não na horizontal, como antes, falando dos carros e tal. Acelerado, quando a velocidade aumenta, com o passar do tempo, ele está caindo, né? Então o corpo está caindo, ele aumenta a velocidade em função do tempo. Quando você lança o corpo para cima, ele vai diminuir a velocidade até parar. Ele é um movimento retardado. Então, acelerado quando está aumentando a velocidade, retardado quando está diminuindo a velocidade. O que atrai os corpos é a força gravitacional exercida pelo planeta Terra. Não falamos ainda de força, é na verdade um estudo que vai ser passado para vocês na dinâmica, estamos falando ainda da cinemática. Mas não se preocupe. O que chamamos então de ação da gravidade, essa relação? A ação da gravidade é a força gravitacional, né? A tentativa do homem de compreender a ação da gravidade é que permitiu o significativo avanço da ciência. Inclusive, hoje nós temos viagem ao espaço aí, né? Entender, por exemplo, lançar o satélite para comunicação. Tudo isso porque nós entendemos a ação da gravidade. Aristóteles tinha uma ideia. A ideia dele era mais em função da observação. Ele falava que os corpos mais pesados caíam mais rápido, só que Aristóteles não fez nenhuma medida, né? Ele não fazia medida, só pensou e observou, como nós no dia a dia. Mas Galileu, mais tarde, vem e faz medida. Aí diz que a queda dos corpos não depende do peso, certo? Mas existe sim uma chamada resistência do ar e essa resistência interfere na queda dos corpos, tá? Então, Galileu não contradiz Aristóteles, ele melhora o que Aristóteles pensava, fazendo medidas, né? Fazendo a experiência famosa da Torre de Pisa. Quando abandonamos de uma mesma altura um corpo leve e um corpo pesado, eles vão cair simultaneamente, atingindo o chão no mesmo instante, desde que não haja resistência do ar. É muito importante entender isso. Então, pessoal, aqui a gente não fala que Aristóteles está errado. Aristóteles estava incompleto em suas observações. Ele apenas observa, a gente vê, como no caso nós tivemos na aula de uma pedra e uma rolha, né? Deixa cair a pedra, chega primeiro. Então, mais pesado, chegou primeiro. Só que se o peso realmente influenciasse, quando o outro jovem que usou a folha de papel, que é o mesmo peso, duas folhas iguais, uma amassada e outra não. E a amassada, mesmo com o mesmo peso, chegou, então, primeiro. Quer dizer que, na verdade, não depende do peso, mas da resistência do ar. Se você, com formato, tem formato diferente, você tem queda diferente, tempos diferentes. A questão que, na verdade, aí que acontece, se você conseguir anular essa resistência do ar, você vai conseguir, na verdade, fazer com que os corpos cheguem ao mesmo tempo, levam o mesmo tempo de queda. E aí, fazendo uma câmara a vácuo, que é possível fazer aqui, né? Tira todo o ar de dentro, não tem interferência nenhuma. Se colocar uma bola de metal, como nós temos aí na tela atrás de mim aí, né? E uma pena, os dois vão chegar junto, dentro de uma câmara de vácuo, ou não há resistência nenhuma do ar, então o metal e outro tem a mesma o quê? Aceleração. Tem a mesma aceleração, a velocidade varia a cada segundo do mesmo jeito para os dois corpos. O tempo de queda é o mesmo, tá? Então agora vocês vão lá fazer as atividades, passam direitinho, porque daqui a pouquinho a gente volta para tirar as dúvidas, ok? Aí, ó, estamos de volta, né? Professor Décio e o grande professor Samuel aí, né? Dois grandes professores hoje aqui, até viemos a caráter aí para... Somos irmãos, né? De sala de aula, de batalha. Estamos aqui juntos para tirar as dúvidas de vocês, ok? Vamos lá então? Resolução de atividade de sala. O Samuel não fala
igual eu com a boca, mas fala com as mãos, né? Usa as mãos aí. Bom, OBF de 2017, OBF é a Olimpíadas Brasileira de Física, tem todo ano, né? Rondônia aqui já participou, eu mesmo com alguns alunos, alguns anos atrás, já tive aí até medalha de prata aqui em Rondônia. E competindo aí no Brasil todo, né? Durante uma experiência realizada em laboratório, o professor Psixon mostrou aos seus alunos a sua arte em fotografias. Na ocasião, ele usou sua máquina com flash no modo multi, tirou várias fotos, né? Para fazer múltiplas exposições de uma pequena bola impulsionada para cima por uma mola ideal. Então, olha bem, a mola, pressionou a mola, soltou a bolinha. Como ele tirou as fotos da bolinha, todas as fotos seguidas, criou esse tipo aí. Mostra que a bolinha vai diminuindo os espaços. Olha aí, pessoal. Dá uma olhadinha que você vê que a bolinha diminui os espaços, né? Olha aqui, ó. Espaço maior vai diminuindo, porque a velocidade vai diminuindo com o passar do tempo, né? Até que chega num ponto que ela vai parar. Então, a mola, com a bola em cima, foi inicialmente comprimida até o ponto P. Olha aqui, tudo isso aqui. Puxou até aqui e soltou. A bola deixou a mola no ponto Q, porque aí a mola esticou até o máximo, a bolinha impulsionada continuou o movimento, a mola está presa aqui, ela para, né? E aí a bolinha alcançou no máximo, né, a altura máxima aqui no ponto R, tá? Porque chegou ali, ela parou e aí ela vai começar o movimento de descida, né? Bom, desprezando-se as resistências existentes no processo, principalmente a resistência do ar, né? Podemos afirmar corretamente que a aceleração da bola é constante em todos os pontos da trajetória de Q até R. Ou a aceleração da bola foi máxima imediatamente antes de atingir o ponto Q, ainda em contato com a mola. Ou a aceleração da bola diminuiu quando ela passou do ponto Q até o ponto R. Ou a aceleração da bola no ponto R é nula. Olha que estão falando só de aceleração, não de velocidade nem de distância. A aceleração da bola após a saída de P é mínima. Então, temos todas essas possíveis aí, né? Olha bem, nós sabemos, eu coloquei aqui para a gente voltar, a aceleração da bola é constante em todos os pontos da trajetória Q até R. Vou mostrar para vocês aqui, que sem a figura a gente fica falando, né? Olha aqui, de Q até R, no momento que solta aqui, adquiriu uma aceleração devido à mola, né? Ela impulsionou, teve aceleração. A partir daqui, a única aceleração que agiu é a aceleração da gravidade. E essa aceleração é vertical para baixo e ela fez com que o movimento fosse retardado. Então, de Q até R, nós tivemos uma aceleração constante, que é a aceleração da gravidade. A partir daqui não tem mais nada, a bolinha soltou e acabou. Quem que fez ela voltar? A aceleração gravitacional. Então, de Q até R é constante, certo? Então, a aceleração da bola é constante em todos os pontos de Q até R. A bola não, a mola, ela vai esticando e vai lançando, mudando a aceleração. Mas nesse ponto é a aceleração da gravidade. Podemos afirmar isso, ok? Vamos lá para a questão 2. Olha aí, Aristóteles de novo, né? Foi para Atenas estudar com Platão. Platão é outro grande filósofo, né? E físico também. Na época, os filósofos estudavam a ciência da natureza. E durante seus estudos, ele formulou a tese de que corpos de massas diferentes caem com tempos diferentes, ao serem abandonados de uma mesma altura, sem qualquer tipo de verificação experimental. Já falei durante as aulas que Aristóteles não faz experimentos, nem medidas. Com o desenvolvimento da ciência e o início do processo experimental por Galileu Galilei, lembra, gente, que Galileu Galilei é que introduziu a experimentação na ciência em si, todo tipo de ciência. Você não pode só observar, tem que experimentar, reproduzir o fenômeno no laboratório. Então, realizou-se um experimento para comprovar a tese de Aristóteles. E Galileu verificou que soltando dois corpos de massas diferentes, com volumes e formas iguais, volume e forma igual, mas
massa diferente. Uma esfera maior que a outra, simultaneamente de uma mesma altura e de um mesmo local, ambos atingem o solo no mesmo instante. Foi aquela experiência que a gente mencionou da Torre de Pisa. Com relação ao experimento realizado por Galileu, afirma-se que, primeiro, a aceleração da gravidade foi considerada a mesma para ambos os corpos abandonados, tanto para a esfera maior como para a esfera menor. Segundo, os corpos chegaram ao mesmo instante no solo, pois os pesos tornaram-se iguais. E a resistência do ar não influenciou no resultado obtido por Galileu. Bom, olha bem, essa primeira diz que a aceleração da gravidade foi considerada a mesma. Como a aceleração é devida à Terra, e o planeta Terra puxava a pequena e a grande ao mesmo tempo, tinha a mesma aceleração, né? Para todos os dois corpos. Então ela é correta. A segunda diz que os corpos chegaram no mesmo instante, pois os pesos tornaram iguais. Ao longo do processo de soltar, uma bola cedeu massa para outra. Não é possível, as massas eram de ferro, né? Então chegaram cada um com o seu peso. Então a 2 não está correta. A resistência do ar não influenciou. Como Galileu viu que chegaram ao mesmo tempo, ele viu que não teve influência da resistência do ar, na verdade. Então, só 1 e a 3 apenas. A 2 não está correta, tá bom? Isso tudo devido à experiência formulada por Galileu. Olha bem, corpos no mesmo lugar, gravidade é a mesma, porque a gravidade é da Terra sobre os corpos, não é dos corpos sobre a Terra, né? Do corpo sobre o outro corpo, do tamanho do corpo, tem nada a ver. Um caminhão, uma bola de tênis, todas vai ter o mesmo efeito da mesma gravidade. Agora, os pesos não podiam tornar-se iguais ao longo do processo, né? Tinha que perder massa ou ganhar massa. A resistência do ar, nesse caso, no caso nós vimos da experiência dos dois coleguinhas lá, teve influência, mas aqui não teve influência, tanto que chegam juntos. Agora, né, vamos ver uma questão de Enem? Como sempre, né? Ó, quando se abre uma torneira, de forma que sai apenas um filete é uma água bem fininha descendo, pouquinha água, né? A área da seção reta do filete de água, abaixo da boca, aqui, ó, né? É tanto menor quanto mais distante. Vai vendo que ela vai diminuindo, ó. Olha bem. Por quê? O que será que explica isso? O fato da aquela estar mais arredondada, aí já foi afinando, o que explica isso? Quanto mais distante da boca, mais fina vai ficando. Será que uma vez que a velocidade da água distante da boca da torneira é menor, devido à ação da força gravitacional, olha, se o movimento é acelerado, a gente vê que a velocidade vai aumentando, né? Para que haja conservação da massa, a área da seção reta do filete tem que ser menor. A velocidade da água distante é menor. A velocidade da água caindo não depende da força gravitacional. Então não muda a velocidade. Portanto, para que haja conservação da massa, a área da seção reta do filete tem que ser menor. As interações entre as moléculas da água tornam-se mais intensas devido à ação da força gravitacional e, assim, a área da seção reta do filete distante da boca fica menor. Como a velocidade da água distante da boca da torneira é maior, devido à ação da força gravitacional, da gravidade, né? Para que haja conservação da massa, a área da seção reta do filete tem que ser menor. Ou, devido à velocidade com que a água sai, a boca da torneira é projetada para que a água seja concentrada mais distante da boca. Projeta-se uma torneira para isso. Bom, está na cara aqui, mas vamos explicar melhor. Nós temos uma explicação boa aqui, ó, que diz o seguinte. Nós sabemos que a velocidade ela aumenta por causa da aceleração da gravidade, da força gravitacional. Tem uma aceleração da gravidade, que a aceleração faz a velocidade aumentar. E para que seja conservado a massa, não se perca a massa, como aumenta a velocidade, o filete ele acaba sendo menor na parte de baixo. Então a gente percebe isso de maneira bem tranquila, tá?
Isso tudo devido à ação da gravidade aumentar a velocidade. Essa é uma ação, pessoal, que acontece realmente com os corpos, como a água é fluida, né? Ela tem a facilidade, ela vai fazendo isso e a velocidade aumenta. Todo corpo, sob a ação da aceleração, ela tem que aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Uma gota caindo só pode aumentar a sua velocidade, porque a aceleração da gravidade é sempre no sentido, direção vertical e sentido para o centro, para a superfície, para o centro da Terra, né, do planeta Terra. Então, na verdade, aumenta a velocidade de qualquer corpo. Quando você joga ele para cima, é que ele vai diminuir a velocidade. Aí o movimento é retardado, tá? Então nós vimos aqui nas nossas atividades, falamos de novo de Aristóteles, como é que Aristóteles pensava que os corpos mais pesados chegavam primeiro devido ao peso. Mas fazendo experiência, percebe que não é o peso que muda a velocidade dos corpos. Porque olha bem, a aceleração da gravidade é a mesma, 10 metros a cada segundo. A velocidade varia 10 metros a cada segundo. Então, se você soltar um corpo, uma pedra, 10 metros a cada segundo. Se soltar uma pena, 10 metros a cada segundo. Tem que chegar junto, porque tem a mesma variação de velocidade, de uma mesma altura, chegar ao mesmo tempo. Só que aí, o que a gente percebe no dia a dia que não chega, porque a resistência do ar sobre um corpo é diferente do outro. Inclusive, corpos iguais de mesma massa, como nós tivemos a experiência do papel. Então, amassou o papel, ele muda a forma. Tem uma resistência diferente do ar, faz com que ele chegue mais rápido, certo? Quem influencia na queda dos corpos e muda a velocidade, já que a aceleração é a mesma, não tem outra força atuando, é sempre a resistência do ar, tá bom? Então, não se preocupem, estejam sempre atentos que queda dos corpos, queda livre. Se você jogar, você já deu uma velocidade inicial diferente. Se você deixar cair, então em queda livre é quando você pode desprezar a ação da resistência do ar, tá bom? Bom, pessoal, então, até uma próxima aula.